Dona Sabrina, irmão Thiago. Você vê que teve algo querendo limitar, mas Deus está no controle de tudo. Fico feliz, louvo ao Senhor, e a Sabrina crescendo, a nossa menina está crescendo, viu, Thiago? A glória de Deus, muito bom ver ela tomando a responsabilidade para si, ver o avanço de Deus na vida deles, tanto do Thiago como da Sabrina. Deus tem abençoado, tem nos proporcionado esse privilégio de ouvir um excelente louvor, um louvor cristocêntrico para a glória dele, amém? Que Deus concede assim para a honra e a exaltação do seu santo nome. Irmãos, lembrando dos avisos da semana, ali está a escala, também coloquei no grupo, de quem vai estar dirigindo o culto e trazendo a mensagem dos devocionais, tanto da escola bíblica como das quarta-feiras. Aquele que não puder, você troca com alguém que já está na escala, mas tem que me avisar para mim saber, para mim estar ciente o porquê foi trocado. Amém? Culto de quarta-feira, nosso culto de oração e culto de doutrina a partir das 19 horas. E culto também aos domingos. A escola bíblica dominical, de 8 às 10. A gente tem aprendido muito na nossa EBD. E também o nosso culto de domingo, esse que estamos realizando agora, o nosso culto de adoração. Irmãos, esse é o primeiro domingo depois do nossa conferência de aniversário. Quero desde já estar agradecendo a todos que ajudaram de alguma maneira, através fisicamente, em oração. Graças a Deus foi um evento muito bonito, para a glória de Deus. 28 anos de igreja constituída nesse local, a gente tem muito que agradecer e temos muito que avançar. A gente olha para a característica das nossas igrejas, pessoas que já têm mais tempo de igrejas, vai perceber que a nossa igreja hoje, ela se caminha ao rumo de uma revitalização. Hoje, se nossa igreja fôssemos ter que passar ela de congregação para a igreja, em termos de lei do cartório, ela não passaria, devido à quantidade de membros. No passado, ela passou de congregação para a igreja, porque tem que ter uma quantidade X de um rol de membros, para que a congregação comece a se caminhar só, ser uma igreja mãe responsável por ela. Se isso fosse hoje, a nossa igreja não passaria. A quantidade de membros que temos é muito pouca. Não vou dizer muita, né? É pouca, que a gente sempre me corrige que eu falo, é pouca. Então, nós sempre temos falado em crescimento, em avanço e revitalização. Então, esse é o propósito maior de nossas igrejas. Não digo só da nossa igreja local, Igreja Batista Nova Aliança, mas as igrejas da associação têm passado por isso. Então, nós estamos estudando, estamos trabalhando no livro de Pedro, aqui, 1 Pedro, capítulo 5, onde nós temos visto um aconselhamento de Pedro a respeito de liderança. Como ser um bom pastor, tendo uma experiência pessoal com Cristo. Logo no começo de meu ministério, que era muito me jogado a rosto, era a minha idade. Pessoas até mais avançadas de idade, pessoas que, digamos assim, mais maduras, vinha me aconselhar, mas não é aconselhar para que você aprendesse, era aconselhar para que você fosse conduzido pelos pensamentos dele, por achar que era mais antigo, tinha mais experiência. Mas não se engane, a maneira que o Senhor fala com cada um é diferente. A maneira que o Senhor fala com aquele que ele levantou para ser consagrado ao ministério pastoral é diferente. Eu vou fazer 20 anos de ministério, 20 anos, e sempre estive com o foco voltado para a liderança, uma liderança cristã,
uma liderança bíblica, uma liderança que sempre estive aprendendo perto de pessoas que tinham tempo de ministério, e sempre aprendi desde muito novo, reter o que era bom e aprender também em cima das falhas de pessoas. Lembro-me que quando eu estive muito novo, convertido, via quando o pastor se dizia: eu quero uma reunião com a diretoria, com os diáconos, eu ficava ali me perguntando: meu Deus, o que é que tanto eles conversam? O que é que tanto eles resolvem? A brincadinha dizia: deixa de ser curioso. Eu queria saber. Para quê? Para mim aprender. Para mim estar ali aprendendo. E sempre muito novo quis participar de liderança, me posicionar para com que o conhecimento do Senhor sobreviesse sobre mim. Claro, é evidente que nunca imaginei que eu ia ser pastor. Já disse várias vezes que o nosso querer nem sempre é a vontade do Senhor, porque é Ele que determina todas as coisas. Eu imaginava eu ser empresário, ou seguir carreira, né, na minha profissão que eu tenho de coquetelaria. Mas hoje eu vejo que tudo isso foi apenas secundário. Sempre o Senhor tem um chamado para o meu ministério, chamado para o ministério pastoral. Mas quando eu me deparo com uma passagem bíblica dessa que me cobra uma liderança não só dentro da igreja, mas uma liderança dentro do meu lar, dentro da minha casa, aí onde eu vejo que a gente sempre vai trilhando caminhos, plantando, colhendo, e também vai deixando algumas lacunas para ser resolvido. Vamos fazer a leitura aqui da palavra do Senhor, aqui em 1 Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao 9, texto que nós já batemos alguns domingos aqui. Passei alguns domingos sem pregar sobre esse tema, porque já estava se preparando para o aniversário da nossa igreja. E não diz assim a palavra do nosso Deus. Pode continuar sentado. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Peço que pastoreie o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perdeu o seu brilho. Peço igualmente aos jovens que seja sujeito aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de um com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhai-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, exalte, lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de você. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por um sofrimento iguais ao de vocês, e que o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firme, fortificar, fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para o sempre. Amém. Senhor Deus amado, Pai de glória, Deus de eternidade,
diante de nós, ó Deus, está aberta as tuas escrituras. Nos revela, ó Deus, fala ao nosso coração no mais profundo e íntimo, ó Pai. Que a tua palavra, ó Deus, venha fluir com poder e glória. Que a tua palavra, Senhor, venha fluir com poder e glória em nossa vida. É o que eu te peço, Deus amado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como ser um bom pastor, tendo uma experiência pessoal com Cristo? Como ser um bom pai, uma boa esposa, um bom irmão, um bom servo? Como, tendo uma experiência pessoal e vivida com Cristo? Tempos de perseguição, tempos de revitalização, de mudanças, de transformação, requerem uma liderança espiritual forte, adequada para o povo de Deus. Tempo de crescimento requer um cuidado mais próximo, mais íntimo e profundo. O papel de liderança no corpo de Cristo é algo que devemos fazer, já disse isso várias vezes, para dar o exemplo, para sermos os primeiros a passar pelas aflições, por cuidar das pessoas. Não é um caminho para o conforto, mas para o sacrifício. Nós, como líderes, temos que ter uma eterna preocupação com as ovelhas de Deus. Nós, como líderes de nossas casas, devemos ter uma eterna preocupação com os nossos familiares. Nós, como servos de Cristo Jesus, devemos ter uma eterna preocupação pela palavra de Deus e pela igreja de Cristo Jesus. A imagem do rebanho é usada com frequência nas Escrituras, na Bíblia, e é bastante instrutiva. Éramos como ovelhas desgarradas, caminhando para a destruição, mas o Supremo Pastor, o bom pastor, nos encontrou e nos recolheu do aprisco. Ao contrário dos cães e porcos, as ovelhas são animais puros, limpos. É por isso que nós, como servos de Cristo Jesus, somos comparados às ovelhas. As ovelhas costumam se rebanhar, e o povo de Deus deve permanecer unido. As ovelhas são conhecidas por sua fragilidade, por sua tendência de se perder. Se não seguir o pastor, normalmente são indefesas, precisa do pastor para protegê-las. Aqui estou falando de um pastor supremo. As ovelhas são animais extremamente úteis. Os pastores em Israel não criavam as ovelhas para o abate, o custo era muito alto, mas eles criavam para produzir lã, leite, cordeiros para aumentar o rebanho. Então, nenhum líder, nenhum pastor deve caminhar a igreja para o fracasso, para o abate, para que ela permaneça doente. Você, como líder de sua casa, não pode caminhar o seu casamento para o fracasso, não pode conduzir os teus filhos para a perdição, não. E muitas vezes é isso que temos feito. A sociedade quer dar uma independência aos filhos, uma independência ao casal, e esquece que somos raízes, que precisamos uns dos outros.
Mas a sociedade não pensa assim. Uma sociedade corrupta e sem Deus. O povo de Deus também deve ser útil ao Senhor. E sem dúvida deve se reproduzir, levando outros a Cristo. Quando eu falo que reproduzir, não é encher a casa de filho. É levando outros a Cristo. Levando a palavra de Deus, falando do amor de Cristo, pregando o Evangelho. Irmãos, faz tempo que eu leio sobre revitalização de igrejas. Essa semana estive participando de um congresso online e foi falado muito a respeito de uma igreja doente, porque deixaram de pregar o Evangelho, deixaram de pregar a Bíblia. Uma coisa que me chamou a atenção na fala do primeiro palestrante no dia, do expositor naquele dia, foi que o Evangelho, ele falou que na igreja dele fazia as pessoas passarem para entrar na membresia, fazia a pessoa passar pela entrevista. E o ponto principal da entrevista era uma pergunta que era feita. Ele pedia para que a pessoa falasse do Evangelho. Ele dizia: fale do Evangelho, apresente o Evangelho para mim. Se eu perguntar a cada um de vocês hoje e pedir para vocês apresentar o Evangelho para mim, o que é que vocês vão falar desse Evangelho? De que maneira? Exatamente. Aí ele disse que o que deixava ele triste era quando a pessoa dizia: o Evangelho é a palavra de Deus, a Bíblia. Eu conheci o Evangelho através de um panfleto, eu li o Evangelho. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho é você dizer que Deus enviou o seu único Filho por amor a você, e Ele veio sendo Deus, sofreu, foi colocado uma coroa de espinho na cabeça dele, ele foi cuspido, chicoteado e maltratado, foi posto em uma cruz, ao lado de ladrões, culpados que não tinham pecado algum. Ele foi culpado por não ter pecado algum, de sua boca não saiu nada que pudesse acusá-lo. Mas ao terceiro dia esse Deus, esse Cristo ressuscitou, para que eu e você tivéssemos vida. Esse é o Evangelho. É falar de Cristo, da essência dele. E esse Cristo ressuscitou, ensinou, pregou, conduziu, para que eu e você fôssemos conduzidos a entender o que é um compromisso, o que é uma vida, o que é carregar as marcas de Cristo em nossa vida. Esse é o Evangelho. E esse Evangelho transforma. Esse Evangelho cura. Esse é o Evangelho. Falar do Evangelho é isso. As ovelhas eram usadas para o sacrifício e devemos ser sacrifícios vivos, fazendo a vontade de Deus. Pretendo para o ano fazer várias pregações sobre revitalização. Quando eu fui chamado para cá, eu passei aquele tempo conhecendo os irmãos, analisando a igreja, e ali eu percebi qual era o real sentido do trabalho que ia ter que ser feito aqui. E sempre comentei isso com pastores amigos, com a Diene, que a nossa igreja, desde o começo, eu sabia que ela tinha que ser revitalizada, renovada, nesse aspecto de membresia, ensino da palavra, compromisso e amor, para que ela voltasse a crescer.
a avançar, a pregar o Evangelho. Só que essa revitalização começa comigo ensinando, conduzindo, pregando a palavra. Mas ela frutifica em quem? Em vocês, na igreja, em vocês. Não é só eu, não pode ser só eu. Vocês viram que no aniversário da nossa igreja foi entrar aquelas bandeiras. Cada bandeira ali representava a nossa igreja, representava o país, o estado. Não é assim? Eu poderia carregar todas aquelas bandeiras só? Não ia ter sentido. Elas iam ficar enroladas, eu ia entrar com muito sacrifício. Então nós somos responsáveis por isso tudo, pelas bandeiras que temos que defender como crentes em Cristo Jesus. Pedro lembra aos presbíteros e pastores da real responsabilidade que eles precisam ter com a palavra de Deus. Falei quarta-feira um pouco sobre a reforma protestante e sobre a importância da pregação da palavra. Pretendo esse ano estar dando continuidade a esse pensamento de revitalização, porque é o que nós estamos fazendo aqui na igreja, é revitalizar, é mudar o nosso pensamento, a atitude, para com que ela cresça. É aquela ideia que tu plantou uma árvore e ali ela não está desenvolvendo, não está produzindo, aí tu vai analisar o solo, como está o solo, então tu vai adubar para que ela desenvolva. Então esse é o nosso papel aqui, é entender que a nossa igreja precisa de revitalização, revitalizar. Por isso que por isso que eu cobro tanto de vocês o compromisso para com a igreja, porque isso é cobrado de mim. Mas diferente de vocês, que é homem cobrando, é o pastor Adriano cobrando, eu sou cobrado pelo pastor Supremo. Deus já visitou, tu já ligou, tu já perguntou por que não veio, por que a igreja está vazia, por que a igreja não começou no horário, que isso nós temos trabalhado para a glória de Deus. Nossos cultos têm que começar no horário padrão, nem que não termine, mas no horário. O sinal que medimos, eu falei sobre isso quarta-feira, que examinamos quando a igreja está precisando de revitalização, é os cultos de oração e EBD, a escola bíblica dominical. É o primeiro sinal, é o termômetro que medimos quando a igreja está doente, está febril. Quando eu cheguei aqui, eu me perguntaram e dizia: eu acho que a nossa igreja não está doente, não, acho que ela está no balão de oxigênio, esperando só, porque nós começávamos tudo aqui brincando, 4, 5 pessoas. Não era assim? Sabrina, Carla, Bruno, os que estavam aqui. Não era uma facilidade. Muitas vezes, culto de oração ter 5 pessoas. Era uma bênção, por exemplo, que não era não. Aí eu olhava para a gente e dizia: meu Deus, a nossa igreja não está febril não, ela está em balão de oxigênio. Mas esse balão de oxigênio, meus irmãos, nós não podemos esquecer que o médico que está operando todo detalhe, todo observando ali para curar, é um médico que nunca perdeu nenhum paciente. É Cristo Jesus. É aquele advogado que nunca perdeu nenhuma causa. Então, o sinal que medimos, examinamos como a igreja precisa ser revitalizada, é o culto de oração e a EBD. Quando os cultos de oração deixam de ser um culto importante para a igreja, para as ovelhas, é porque a igreja está doente. Quando a escola bíblica para de ser fundamental na vida do cristão, é porque a igreja está doente. Irmãos, a gente julga que o culto de domingo é o mais importante.
É onde a gente bota as nossas melhores roupas, né? Ixi, hoje eu vou usar essa roupa aqui porque hoje é domingo. Hoje eu vou usar essa gravata aqui porque hoje é domingo. O mais importante que tem aqui, tudo que fala pessoalmente com Deus, é o culto de oração. Se tu é bem doutrinado, preparado no culto de oração, aprendendo na escola bíblica, o culto de domingo vai ser só um cumprimento, só aquele prazer de estar aqui, só aquele prazer de louvar, aquele prazer de ouvir, aquele prazer de abraçar o irmão e dizer: irmão, como foi bom te ver quarta, te ver domingo na EBD, te ver domingo à noite, como foi bom, como foi gratificante. Você está vendo como é algo que vai fechando a semana? O domingo é o que fecha a semana. Eu fico feliz quando eu vejo vocês aqui na quarta-feira. Oh, coisa boa. Eu ganhei minha semana. E quando eu encontro com vocês no domingo de manhã, que nós tomamos aquele cafezinho ali para mim, aquele cafezinho ali, que a gente debate aqui algum assunto que foi levantado na escola bíblica, eu chego em casa radiante, eu comer só um pouco, eu como até mais. E quando nós se encontramos no domingo à noite, para louvar o mesmo Deus, adorar o mesmo Deus, demonstrar esse amor ao Deus que nos deu a vida em comum. Meu irmão. Irmãos, a oração é o mover e o poder de Deus. A escola bíblica é onde você aprende a anunciar, a falar da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela é pregada, o poder de Deus se manifesta. Quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. Isso é fato. Isso é fato. Percebemos que uma igreja, quando ela está doente, é quando ela perde a integridade doutrinária, quando ela não é mais pregado a palavra de Deus, quando ela não ama mais aquilo que o pregador fala através de Deus. Aí ela está doente. Muitos públicos sonegam, muitos pregadores têm sonegado ao povo o pão nutritivo da verdade. Muitos pregadores oferecem ao povo a palha seca de suas ideias, em vez de oferecer ao rebanho de Deus o rico cardápio das Escrituras. E isso nós não fazemos aqui. Nós pregamos o Evangelho. Os louvores são cristocêntricos. Nenhum desses louvores exalta homem algum. Homens que morrem e não ressuscitam mais. Exalta um que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Movidos pelas suas ideias, os homens pela ganância, muitos pregadores pregam o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Pregam para entreter o povo e não para levá-los ao arrependimento. Irmãos, nós, como responsáveis dos nossos lares, quando castigamos um filho, quando conduzimos os nossos filhos a vir para a casa do Senhor, dói mais em nós do que neles. Dói muito mais. Lucas vive dizendo que eu tenho prazer em brigar com ele, em bater nele, mas não é. Ele não sabe como dói. Ele não sabe. Lembro de cada pancada que ele leva, porque dói em mim também. Quando preciso, quando é necessário também disciplinar a Iana, dói muito em mim. Negar alguma coisa para ela que eu sei que vai magoar, dói mais em mim. Aí tu imagina quando tu nega aos domingos a oração, a EBD, quando tu nega a adoração a Deus, como é que ele fica? Como é que ele fica? O Senhor, eu dei a vida por ele,
e ele falta o culto por besteira. Eu dei a vida por ele. E está com 3 quarta-feiras que ele não vem orar na minha casa. Pastor, mas eu morei em casa. Mas quando isso aqui foi tirado de ti, como foi tirado na pandemia. E aí? O maior castigo que eu tive na pandemia não foi eu perder meu emprego, não. Eu estava com 5 anos de emprego já. Tinha uma monte de plano que um dia eu ia receber de lá. Não recebi nem a metade. Mas não foi isso aí, não. O que mais me maltratou na pandemia foi eu ficar distante da casa de Deus e dos irmãos. E é porque eu ganhei outra parte que aumentou o amor lá em casa, era direto, só era eu, dinheiro e os meninos, eu, dinheiro e os meninos. E o Bidu tinha um cachorro. Mas o que me maltratava era eu entender que ia chegar o domingo e eu não ia estar aqui para adorar o meu Deus. O povo precisa entender que não devemos querer ouvir aquilo que nos agrada, que exalta o nosso ego. Pregar para entreter o povo não é para qualquer pessoa, isso é para pessoas hipócritas. Pregar sobre prosperidade na terra, sobre riquezas na terra, e esquecer uma riqueza maior que a dos céus. É o que tem acontecido. Pregar sobre os direitos do homem, não sobre a graça imerecida de Deus. Pregar uma pregação de flores, algo bom, para massagear o ego do homem, para acalmar as dores do pecado, do agora, e não sobre a salvação, sobre transformação, sobre renúncia, sobre mudar a sua maneira de viver. A igreja evangélica precisa voltar ao antigo evangelho, ao evangelho da cruz, a entender o porquê aquela marca da cruz tem que sobressair em nossas vidas, porque foi naquela cruz que fomos salvos. Os pregadores, os líderes, os pais, as mães, os crentes em Cristo Jesus precisam entender isso, precisam voltar a pregar, amar as pessoas como Cristo nos amou. A voltar a falar sobre arrependimento, novo nascimento, justificação pela fé, regeneração, santidade, vida eterna e um juízo vindouro que vai acontecer. A única possibilidade de cura para uma igreja doente é dar a ela uma dieta balanceada da mesa farta de Deus, que é a palavra de Deus sendo pregada e vivida. Onde a palavra de Deus é pregada, o poder de Deus se manifesta, é fato. Quando a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. E esse mover é através de mim, de você, pregando o Evangelho, falando do Evangelho, falando do amor de Cristo. Aí a gente vai vivenciar o poder de Deus em nossa vida e na vida do próximo, e no crescimento da nossa igreja. Devemos anunciar a todos o Evangelho de Deus, devemos anunciar todos os feitos de Deus como mordomos de Deus. Não podemos reter o alimento aos filhos de Deus, não podemos. Jesus, falando aos seus discípulos, deixou bem claro que o Evangelho do Reino seria pregado, só então seria o fim. Acompanhe comigo lá em Marcos capítulo 13, vou passar para a Santa Ceia. Marcos capítulo 13, eu quero estar encerrando, falando um pouco desse texto. Verso 10. O 10 e o 11 nos diz assim, Marcos 13:
mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, isso aqui, ó, essa parte aqui, é para aqueles que acham assim, mas pastor, eu sou tímido, eu não consigo falar, eu não consigo orar, falta palavras, eu não consigo me expressar. Aí eu vejo o verso 11: quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes foi concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo de Deus. Não é nós que falamos, é o Espírito Santo de Deus que fala através de nós. Então, onde a palavra de Deus se move, o poder de Deus se manifesta. É o mover do Evangelho. O alcance do Evangelho revela um aspecto escatológico. Jesus está prestes a voltar. Quanto mais o Evangelho for de fato exposto, mais próximos estamos da volta do Senhor Jesus. Se o mundo está desse jeito, é porque está faltando pregarmos o Evangelho.